você crê na palavra de Deus, você também pode ser abençoada. Mas olha, irmãos, vamos para as lições espirituais que Maria nos deixa. Primeiro, que uma mãe abençoada, uma mãe bendita, ela tem prazer na mãe. Ela ia ser mal falada o tempo todo, se permanecesse viva, ela seria mal falada o tempo todo. E não é por um acaso que lá no capítulo 7, no capítulo 8, quando Jesus está falando com os judeus, e eles com raiva olham para Jesus e dizem: nós não somos nascidos em prostituição. Foi uma acusação grave que eles fizeram a Jesus. E ainda mais, uma mocinha quer casar, e ela estava perdendo ali o seu noivo, porque a própria Bíblia diz, em Mateus capítulo 2, logo no começo, que José, quando soube que Maria estava grávida, tentou deixá-la secretamente, porque era um homem justo. Ele diz: eu sei que eu não fiz nada com essa moça, e ela está grávida, eu não sei o que aconteceu, é melhor eu ir embora, eu vou embora daqui, não quero infamar essa menina também, não sei das coisas. Ou seja, ela já estava perdendo o seu nome, estava perdendo a sua vida, ela estava perdendo, meus irmãos, o seu noivo. Então não foi fácil para ela. Não pense você que foi fácil para Maria. Agora, apesar de tudo isso, ela diz no versículo 47, o meu espírito está alegre. Olha, ser mãe é motivo de grande alegria. Nunca diga que a maternidade é um peso. A maternidade, ela é um privilégio, é uma bênção de Deus. E não importa em que circunstâncias, ela é uma bênção de Deus. E isso tem que ficar bem claro na mente das mães. Às vezes dá à luz em circunstâncias tristes, terríveis, não contentes, mas alegre-se por ser mãe, alegre-se porque foi gerada uma criança no seu ventre. Olha Maria, para ela olhar depois de tudo que aconteceu. O que uma mocinha vai fazer na casa de uma prima depois de 3 meses? Será que a família tocou de casa? O noivo não quer? Por que foi para tão longe? Por que ficou 3 meses lá, meus irmãos? Veja só, talvez ela nem tinha para onde ir. Ela não tinha para onde ir, mas ela podia dizer: eu me alegro, meu espírito está muito feliz, eu estou muito feliz. Então, que você nunca esqueça de agradecer a Deus. Se você é mãe, agradeça a Deus por esse privilégio. Diga para Deus: meu Senhor, eu estou feliz por ser mãe. Então a mãe bendita, não somente ela tem prazer na maternidade, mas ela sabe que ela é um instrumento nas mãos de Deus. Vamos voltar para o versículo 38, quando Deus falou: você está grávida sim, porque nada é impossível para Deus. Ela então fala no versículo 38, Maria disse: eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Ela entendeu que ela era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Ela era, meus irmãos, ali, uma pessoa que estava a serviço de Deus. Como o Josué, com a espada na mão, estava a serviço de Deus. Como o Moisés conduzindo o povo para fora do Egito, ele estava a serviço de Deus. Como Davi, com aquela funda na mão, jogando a pedra naquele gigante, ele estava a serviço de Deus. E é muito bom quando uma mãe crente, quando uma mãe salva em Cristo Jesus, ela entende que ela está a serviço de Deus, que ela é sim um instrumento nas mãos do Senhor. A sua missão aqui não é dar luz e ir embora. A sua missão aqui não é, meus irmãos, somente dar luz a filhos, mas levar esses filhos a conhecer Jesus. Esse é o grande trabalho de cada mãe. Olha aqui, se você gerar 100 filhos e nenhum deles conhecer a Cristo como Salvador, aí sim você falhou como mãe. Você pode ser pobre, você pode ter muitos problemas de saúde, você pode ter muitas deficiências, você pode realmente ter sido uma pessoa terrível na sua vida, não importa. Mas você, como uma mãe, quando conhece a Cristo
e consegue levar os seus filhos a Jesus, então você cumpriu a sua missão diante de Deus. Então a mãe aqui, Maria, ela entende que ela tem uma incumbência, ela entende que ela tem um trabalho, entende que ela tem uma missão, a missão dela se chama Jesus. Então ela está dizendo aqui, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Então, meus irmãos, o papel da mãe é determinante para produzir verdadeiros adoradores para Deus. O seu papel como mãe, ela vai determinar muita coisa, né? Então eu quero aqui no capítulo 2, passa só um pouquinho a folha aí, no capítulo 2, versículo 21, depois que o menino nasceu, qual foi o primeiro lugar que essa mãe levou o seu filho? E quando aos 8 dias foi cumprido, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Meus irmãos, o primeiro lugar que Maria leva o seu filho, não foi para uma festinha enfeitado, bonitinho, não, né? Não foi para a casa da avó, não foi para a casa do vô, não foi para a escola, não foi para nada disso. E também não deixou o menino preso lá, não me rele, não me toque. Não. Quando cumpriu-se os 8 dias, que era para levar o menino para ser apresentado ao Senhor, eles pegaram o menino, levaram o menino para ser apresentado ao Senhor. E mais, lá eles encontraram Simeão, porque Deus disse para o Simeão, vai no templo, porque tem uma mãe que levou uma criança no templo, essa mãe está levando a criança que você espera. E o Simeão pega aquela criança e diz, agora eu posso morrer, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, eu lembro vocês, mães, mãe bendita é a mãe que sabe que é um instrumento nas mãos de Deus. O primeiro lugar que ela leva o seu filho, no templo, na igreja, e não levá-lo apenas uma vez. Jesus está com 12 anos e ela está levando ainda Jesus no templo. E Jesus conhecia muito bem o templo, como conhecia muito bem as sinagogas, porque era o seu costume estar lá na sinagoga. Se a mãe não vem para a igreja e quer que os filhos venham, aí, meus irmãos, não somente uma hipocrisia, aí um erro fatal. Muitas mães, eu quero que o meu filho vá para a igreja, vá você primeiro. Você deve ir primeiro à casa do Senhor. Então a mãe, você gosta de Maria? Eu também. Na minha casa, lá, a minha mãe chamava Maria, Gessi Maria, né? Já falei isso para vocês, só tinha Maria. Minha avó chamava Maria, né? A primeira filha da minha avó, Maria também, né? Aí foi, Leci Maria, Gessi Maria, Maria Benedita, Ana Maria, sabe? Lá só tinha Maria, tá bom? É Maria que não acaba mais. Primeira pessoa que eu encontrei depois que eu converti, Maria. Tem alguma coisa com Maria na minha vida, hein? Olha, eu vou dizer para vocês, eu também gosto dela. Ela está dizendo para você, com exemplo, ela está dizendo, pegue os seus filhos e leve para a casa do Senhor. Essa é a sua missão como mãe. E o esforço, a dedicação dessa mãe vai ser recompensado, como o de Maria foi recompensado. A mãe bendita aprende humildemente com seus erros. Para que você não fique em dúvida, eu vou ler. A mãe bendita aprende humildemente com seus erros. Não existe mãe perfeita, só um filho perfeito. Eu estava dizendo ontem lá no Jardim Morumbi, só um filho perfeito pode exigir uma mãe perfeita. Você acha que você é um filho perfeito? Que você não tem defeito nenhum? Você acha que você é uma pessoa que todo mundo olha e diz assim, nossa, tem um santo aqui. Isso é um santo. Jesus era perfeito, um santo. Você pode se igualar a Jesus? Jesus nunca exigiu que a sua mãe fosse perfeita. Nunca disse isso para ela.
amava ela. Só um filho perfeito pode exigir uma mãe perfeita, mas lembre, não existe mães perfeitas. Maria nem sempre acertou. Um dia o filho dela sumiu. Ela estava indo com o marido, com José, todo mundo, o moleque tinha 12 anos. Passou um dia, Jesusinho, Jesus, e Jesus não respondia. Cadê o Jesus? Pergunta para os irmãos, cadê o Jesus? Ah, não sei do Jesus, né? Será que ficou com alguém? E aí procura daqui, procura dali, é uma falha, não deixa de ser uma falha. Ah, vamos atrás do menino, exatamente, né? Olha a humildade, vou ver o que aconteceu, né? Então, meus irmãos, aí está, né? Uma outra feita, ela também teve uma falha, porque disseram, olha, seu filho está ali, está falando que vai morrer, teu filho está ali, está sem comer, de tanto que ele prega e não tem tempo para comer e nada. Ela foi lá e disse assim, ele está louco, meu filho está fora de si, né? Ela não estava entendendo exatamente a grandeza do ministério de Jesus. Então, meus irmãos, seja por negligência, seja por exagero, as mães também erram, as mães não são perfeitas. Na nossa história do Morumbi ontem, a mãe que nós usamos era uma mãe prostituta, lá de 1 Reis capítulo 3, que mesmo morando numa casa duvidosa, tendo uma vida duvidosa, a Bíblia diz que ela amava o seu filho. Não precisa ser uma mãe perfeita para amar o filho, mas aquela mãe amava muito o filho, e ela se doou para poder ter o filho vivo. Dá o meu filho para ela, não mata o meu filho. Veja só, é uma outra história, mas a Maria vai ensinar para nós uma coisa muito boa aqui. Maria nos ensina a aprender com nossas falhas. Quando teve esse caso, no capítulo 2, do filho sumir, e todo mundo ter que sair correndo atrás da criança, se você perdesse a sua criança, o que eles iam falar de você? Já pensou? Se você perdesse a sua criança? Eu me lembro que a gente estava indo lá para Goiás, a Valéria vai lembrar dessa história, né? E o que aconteceu, né? Aconteceu que tinha umas gêmeas, né? E aí chegou o carro das gêmeas, e estava só, o pai e a mãe só estavam com umas gêmeas, né? Aí foi chegando os carros, e cadê as gêmeas? Eu não tinha gêmea, faltou uma. Esqueceram a menina no posto de gasolina. 200 quilômetros para trás. Só descobriram depois de 200 quilômetros. E você acha que essa mãe não amava essa filha? Mas todo mundo falava, onde já se viu esquecer uma criança? Vocês acham que eles falaram o que de Maria? Mamãe, olha, é verdade, você não é perfeita. E Deus não está dizendo que você tem que ser essa perfeição toda para amá-lo e para levar seus filhos até os pés da cruz. As mães às vezes erram também, seja por exagero, como eu disse, seja por negligência, mas olha, quando ela perguntou brava para o filho dela, meu filho, por que você não avisou a gente, né? Você não sabia que o seu pai e a sua mãe estavam procurando você? Jesus olhou e disse, vocês deviam saber que eu estava na casa do meu pai, né? Falou ali. E o jeito, meus irmãos, que ela lida com a situação, no capítulo 2, versículo 51, olha lá, é dito que ela guardava, lá no final, a sua mãe guardava no coração todas estas coisas, né? Começou a guardar. Então, o que ela fez quando ela guardou aquela palavra que Jesus disse? Palavra de Jesus é a palavra de Deus? Então, quando uma mãe erra, ela precisa ouvir o que Deus tem para dizer. Quando uma mãe erra, seja por negligência ou seja por exagero, a Bíblia tem alguma coisa para falar. Deus tem alguma coisa para dizer para essa mãe. E ela teve a humildade, a santa humildade, de guardar tudo aquilo que o menino disse no seu coração. Então, meus irmãos, a mãe bendita tem olhos abertos. Escute isso. A mãe bendita tem olhos bem abertos. Todos os dias os nossos filhos são bombardeados. O inimigo ele tem um projeto, tirar
a vida do seu filho, não consegue fazer a vida do seu filho se perder, não consegue, né, fazer pelo menos que ele se desvie da igreja. Alguma coisa ele quer fazer com o seu filho, porque ele é um inimigo. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir, e fica atacando os filhos o tempo todo. Você acha que ele não ataca? Você acha que quando ele vai lá na escola, Satanás não está atacando ele? Você acha que quando liga a televisão, eu vou deixar essa televisão ligada para divertir meu filho enquanto estou lavando roupa lá atrás? Aí, meus irmãos, o programa às vezes é um programa indecente, com músicas indecentes. A TV, a internet, e Satanás tem bastante arautos, né? Ministradores, tem muitos que são os aliados, aliciadores ideológicos contra as nossas crianças, ensinando o tempo todo que aquilo que é errado é certo. E aí, como é que você vai fazer? A mãe ou o pai também tem que ter o olho aberto, ver como é que é esse negócio de ter o olho aberto, né? Então vamos aprender com Maria. Maria, ela era uma mãe bem atenta, ela acompanhava a vida do filho bem de perto, ela percebeu que Jesus tinha sumido, porque tem mãe que não percebe. Aí está a grandeza de Maria. Ela sabia: cadê meu filho? Cadê? Cadê? Aquela mãe lá do capítulo 3 de 1 Reis, a prostituta, sabe? Ela também sabia quem que era o filho dela. Ela olhou e disse: isso aqui não é meu não, né? Eu sei que não é meu, aquele ali é o meu. Você sabe quem é seu filho, você sabe o que ele vê, você sabe o que ele fala, você sabe o que ele faz, você sabe onde ele anda. Não, então você é culpada, você também, pai, é culpado, nós somos culpados. Por isso, meus irmãos, ela acompanha a vida do filho de perto, ela percebe que Jesus tinha sumido, e ela foi atrás para resolver a questão, para resolver o problema. É por isso que ela é vitoriosa. Ela volta lá em Jerusalém, procura para todo lado, encontra, né? Encontrou o seu filho. Então, você acompanha o seu filho de perto, você sabe com quem ele anda, o que ele faz, o que ele vê, ou você faz de conta que não vê ou não quer ver. Maria, ela não brincou de fazer de conta, ela foi atrás. Ela foi atrás para resolver. Foi com o marido, foi com os tios, foi todo mundo, voltou todo mundo, tá vendo? Vamos resolver esse negócio aqui. Esse moleque tem que ser achado, né? Uma criança perdida espiritualmente tem que ser encontrada. Uma criança perdida moralmente tem que ser encontrada. Vai desistir? Jamais. Maria nos ensina isso, a correr atrás dos filhos para ajudá-los. A mãe bendita corrige os seus filhos. Vamos para o livro de Lucas capítulo 2, versículo 48. A autoridade da mãe. Quando viram, maravilhavam-se, e disse a sua mãe, sempre a mãe falando: filho, por que você fez isso conosco? Você, meu filho, você acha que a tua mãe não tem autoridade para te corrigir? Um dia você vai ter filho, um dia você vai casar, vai ter filho, e espero que os desobedientes, eu espero que os rebeldes, os bocudos, que eles não tenham filhos como eles são. Porque, olha aqui, meus irmãos, a Maria, ela está chamando a atenção, ela está dizendo: meu filho, olha aí, versículo 48, por que fizeste assim para conosco? Tem um ponto de interrogação aqui, né? Então, se o filho está perdido, se o filho se perder, a mãe tem autoridade de ir atrás e de corrigir. Correção. A mãe bendita, ela corrige os seus filhos. Ela precisa corrigir. Se é um filho incorrigível, porque o Velho Testamento fala desse tipo de filho, pelo menos a mãe fez o que pôde. Mas ela chamou a atenção, ela ensinou o caminho da verdade, e ela sabe, ela tem uma promessa: olha, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho ainda vai se lembrar dele. Pelo menos ela fez a parte dela, e sabe que mesmo se ela partir deste mundo, Deus ainda vai tocar no coração daquela criança. A mãe, ela retira da sua plantinha, porque a criança é uma plantinha que ela cuida, toda a erva daninha, corrige a preguiça, corrige palavrões, corrige a desobediência. Moleque é preguiçoso, a menina é preguiçosa, tem que ser corrigido.
Ah, o moleque tem a boca mais suja do que privada pública. Então, tem que ser corrigido, tem que falar, não pode falar esses palavrão, mas se não pode falar, você também não fale palavrão na sua casa. Depois, desobediência, deve ser corrigido. A má inclinação para a violência, para a imoralidade, para descontentamento, tem que ser corrigido. A Bíblia fala dessa má inclinação, que precisa ser corrigido. Nutre a plantinha com amor, com perdão. Então a mãe tem que cuidar da plantinha dela. Como Deus, Ele cuida da plantinha dele, que é Israel. Tirando pedra, tirando, meus irmãos, os matos, adubando, aguando. Então a mãe, ela tem que gastar tempo produzindo isso. Nem sempre só conversar resolve. Crianças precisam ser disciplinadas. Davi, a Bíblia diz, que ele nunca falou para o filho dele: por que você fez isso? Só assassino na família dele tinha uns 4, 5, né? Então, mas ele nunca chamou a atenção, e disse: meu filho, por que você fez isso? Tem uma palavra aqui, irmãos, a palavra é essa: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção vai levar para longe. Você corrige o seu filho enquanto pode, enquanto é possível. Às vezes só a palavra não adianta, para uma criança pequena ainda mais, ela precisa ser corrigida. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, Deus está dizendo. Deus está dizendo para nós, pais, e para as mães, dizendo: olha, a criança tem um negócio no coração dela que chama estultice. O que é isso aí? É uma rebeldia, são tendências. E se você deixar a criança fazer o que quer, isso só aumenta. A pior coisa que pode acontecer para uma criança, diz a Bíblia, é ela ser entregue a ela mesma. Sabe, esse novo doutrinamento hoje, tem que deixar a criança fazer, tem que se expor, tem que... né? É por isso que ninguém dá aula em escola. Estava falando hoje estava falando com o Caio: e aí, Caio, como é que está a sua escola? Porque eu pergunto para os meninos: está estudando, está fazendo isso, está indo bem, né? Está obedecendo? Ele disse: pastor, não tem aula. Mas como é que vai ter aula? Como é que um professor vai dar aula se o professor hoje não pode nem corrigir uma criança? Lídia, o nome da minha primeira professora, Lídia. Não sei se a Sandra teve aula com uma... Lembra dela? Ela quebrava régua na cabeça das crianças. Vocês acham que eu estou com brincadeira? Estava conversando com o irmão Luiz ontem, falando de tiro de guerra, porque eu cresci vendo tiro de guerra, era um quarteirão da minha casa, bum, pacadá, acordava desse jeito, 5 horas da manhã, bum, pacadá, bum, eles batiam bumbo na porta da minha casa, Então, eu gostava. Eu disse: aquele tempo tinha tiro de guerra. Ele disse: aquele tempo tinha tiro de guerra. Mas era duro, viu, pastor? Ele mandava a gente fazer 50 flexões e ainda sentava nas costas da gente. Já pensou? O sargento sentava nas costas dele e ele tinha que fazer as flexões ainda, né? E eu disse: que bom, né, irmão Luiz? Porque isso produz um homem. Isso produz um homem. A indisciplina só produz bandido. É por isso: meus filhos não conseguem estudar. Mas é isso que estão pregando hoje, nas escolas, todas essas leis, protegendo tudo. O professor não pode falar nada, o professor não pode corrigir, o professor não pode quebrar uma régua na cabeça da criança. Hoje, se um professor quebrar uma régua na cabeça da criança, o pai e a mãe vai lá e mata o professor. Sabe? É desse jeito. Eu me lembro que o pastor João falava que ele teve um aluno. Hoje esse aluno, ele é aquele negócio que é mais que juiz, sabe? É mais que juiz, já está aposentado. Mas ele disse que era uma criança rebelde. E o pai falou: meu filho já foi expulso aí de umas 2, 3 escolas, e o senhor consegue dar jeito nesse menino? Ele falou assim: se o senhor me der autoridade, eu dou jeito. E aí então o pastor pegou o menino fez uma rebeldia lá, vai chamar o pai defendia. O pai também era juiz, uma coisa desse tipo, E o pai disse: não, o senhor pode corrigir. Naquele tempo tinha um negócio chamado bolo, uma palmatória. Vem cá, moleque, vem. Você fez essa bagunça? Fez. É o seguinte: hoje você só vai levar 5. Pá, pá, pá. Amanhã é 10. Chegou o pai, me bateu. Bem feito. Para aprender. O pastor João disse que aquele menino nunca mais fez bagunça. Que aquele menino
Ele virou homem. Então, você quer o seu filho homem? Você quer sua filha uma mulher de verdade? Corrija a sua criança. Você acha que Deus mente? Isso aqui é a palavra de Deus? Aquela estultícia, aquela inclinação está ligada aí, e você tem que corrigir. Converse. Mas as crianças pequenas precisam mais do que simples conversa. A mãe bendita, ela sabe a quem recorrer quando surge um problema. Surgiu um problema na sua vida, na vida da tua família. E aí, mãe, você vai fazer o quê? Pastor, estou com um problema lá em casa. Tá bom, né? Eu vou dizer para essa mãe, eu sei quem pode te ajudar. Eu sei quem pode curar isso aí. Eu sei. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a própria Maria nos ensina. Mas você gosta da Maria? Então aprende com ela aqui, né? A Maria sabe a quem recorrer quando tem um problema. Evangelho de João, capítulo 2 também. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 2. Festa estava boa, muita alegria, um casamento maravilhoso na cidade de Caná, pertinho da casa deles lá. Caná é bem pertinho de Nazaré, é tudo parente, é uma festa bonita, sabe? Aí, meus irmãos, tem uma notícia triste. Capítulo 2, versículo 3. E faltou vinho. Sem vinho não tem festa. Uma vergonha muito grande para a família, um problema familiar. Aquilo ia ser um horror ali, aquela cidadezinha pequenininha, povo tudo linguarudo, língua de trapo, boca de jacaré, né? Então, imagine o que ia acontecer, era um problema familiar. Então a Maria, ela chega para quem pode resolver. Por que ela mesmo não fez? Ela chega para quem pode resolver e diz: Jesus, eles não têm vinho. Olha como ela fala: Jesus, ela não tem vinho. Senhor Jesus, eu estou com um problema muito sério. Você já fez isso quantas vezes quando tem um problema? Olha o que ela aprende. Aprende não, que nos ensina. O que a Maria faz? Primeiro, ela vai contar para quem pode resolver, ela vai contar para Jesus. Aí está com um problema lá em casa, né? Chega numa pessoa que nem é espiritual, começa a falar aquele monte de coisa, contar a vida, contar não sei o que, coisa e tal, né? Olha o horror feito. Vai na porta da escola, conversa com a vizinha, que é uma língua de trapo também, alguma coisa, né? E já fala, a outra vai falar para todo mundo, né? É assim que se resolve o problema? Não, não é assim. Primeiro ela vai contar para quem pode ajudar. Ela conta para Jesus, nós falamos com Jesus, nós oramos para Jesus. E segundo, ela diz para as pessoas que a melhor forma de resolver um problema é fazer o que Jesus mandar. Olha aqui no capítulo 2 e no versículo 5, né? Jesus respondeu para ela: o que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas no versículo 5, a sua mãe disse aos empregados: faça tudo o que ele vos disser, obedeça o que Jesus falar. Ela deu ordem para eles obedecer a Jesus. É um ensino muito precioso aqui que ela dá para a gente. Primeiro, ela conta para Jesus. Segundo, ela fala para as pessoas: vocês têm um problema e vocês têm que fazer o que Deus manda, o que Jesus Cristo manda. O que Ele mandar, o que Ele disser, está falado. Então, quando você tem um problema, você conta para quem? Segue o conselho de quem? Você quer seguir os conselhos deste mundo para os seus problemas? Você só vai piorar. Aqui é um ensinamento precioso para todas as famílias. Sempre vai ter um problema dentro de casa. Fale com Jesus. Você pode dizer para Jesus: ai Senhor, eu não estou aguentando mais. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu preciso de um milagre. Preciso de um milagre. Senhor Jesus, a coisa está feia. Minha filha está morrendo. Aí o Jairo falou para Jesus. E aí no meio do caminho, ele com uma pressa medonha, uma mulher doente aparece. E ainda tem aquele alvoroço todo, parou, Jesus não foi, não é? E a mulher foi curada, mas a filha dele
coitado, ficou sem atendimento. Sabe como é que é uma pessoa sem atendimento? Aí, para piorar, chegou o pessoal lá e disse: Jairo, chega aqui do lado. Tem uma notícia ruim para te dar, rapaz. A gente não sabe nem como é que vai falar essa notícia para você. O que aconteceu? A sua filha acabou de morrer. E ele desistiu, Quantas pessoas falam para você: o seu filho não tem mais jeito? Desiste. Desiste porque a filha já morreu, ou o filho já morreu. Ela não desistiu. Ele não desistiu. Jesus olhou para ele e disse: nós vamos lá. Você não pediu ajuda para mim? Pedi. Nós vamos lá. O que aconteceu? Aquela menina ressuscitou. Então, meus irmãos, conta para Jesus. Maria está certa. Maria pede para todas as pessoas clamar a Cristo. Clame a Cristo. É Ele que pode resolver todos os problemas que você tem. Fala com Ele, obedeça a Ele. O que Ele falar, você obedeça. Agora, meus irmãos, estamos quase terminando, mas a mãe abençoada, bem-aventurada, bendita, ela é uma mãe sofredora. Maria é uma mãe sofredora. Bem, o filho que tanto amava, ele está sendo perseguido aqui, O filho que tanto amava foi preso, crucificado, e eu quero que vocês abram comigo aqui no Evangelho de João. Vamos abrir no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. Imagine a cena, meus irmãos, de uma pessoa tida santa como Jesus, o santo como ele era, No capítulo 19, então, versículo 25. Junto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. É uma situação triste essa. É uma situação triste e de muito sofrimento. As mães são sofredoras. As mães sofrem desde o começo, sofrem no tempo da gravidez. Você já pensou nisso, filho? Que a sua mãe sofreu 9 meses. E depois sofreu, não tem dor igual a dor do parto, mas ela sofreu para ter você, ela sofreu, Depois é uma abrição de mão de tudo. A mãe não tem tempo para nada, ela não tem tempo mais para ela não tem tempo para fazer as coisas dela. A criança ou está chorando, ou quer colo, quando não quer colo, quer fazer uma arte, e não para o tempo todo fazendo alguma coisa. A mãe não tem tempo nem para ir no banheiro, quando a criança não está dormindo, porque quando está dormindo todo mundo descansa, mas é a mãe que é o que paga o pato, é a mãe está ali, sabe? A mãe é sofredora. Então, mãe bendita é uma mãe sofredora, não tem tempo mais. Como é que uma mãe dessa vai ter tempo para ir numa loja, para comprar roupa, para ficar bonito, para fazer maquiagem, para fazer cabelo, para fazer pé, para fazer mão? Como é que vai fazer isso? Vai fazer pé, vai fazer mão toda hora com a mão na banheira, Como é que vai ser uma coisa dessa? Não dá. Filhos, pense nisso, no sofrimento da sua mãe, para poder olhar para sua mãe e dizer: mãe, olha, eu te amo de verdade, mãe, tenho sido um filho rebelde, eu quero pedir perdão para a senhora, eu quero pedir perdão, eu sei o quanto a senhora sofreu, e quanto a senhora sofre, então nunca esqueça o quanto a sua mãe sofreu, sofre ou ainda vai sofrer por você. Maria já tinha passado por todas essas fases, É coisa de internet, sabe, a internet tem de tudo, mas às vezes a internet tem uma verdade, Lá está a mãe doente no hospital, tomando um soro, e acordadinha de noite, um frio medonho, e ela sem coberta, porque o filho foi junto para cuidar da mãe, dormiu, e a mãe pegou a coberta e deu para o filho. Pode isso? Bom, mãe, a mãe faz isso, porque ela sempre vai sofrer por você. Você talvez nunca vai sofrer por ela, mas ela sempre vai sofrer por você. Quando fica doente e quando fica velho, fica um empurro. É tua mãe, vai para lá, vai para cá, não sei o quê, tudo isso acontece. Mas a mãe, ela sempre vai sofrer por você.
Nunca esqueça disso. Olha, agradeça a sua mãe pelo grande amor que ela te dá. Ame a sua mãe, não apenas com palavras, mas ame a sua mãe com ações. De cuidar mesmo, de estar perto, de ficar junto, de tomar um tempo para ficar com a sua mãe ou o seu pai, né? Mas é o dia das mães. Pai, depois eu falo para o pai, no dia dos pais, né? Agora, a mãe bendita é aquela que engrandece Deus e crê em Jesus. E isso Maria nos ensina muito bem. Vamos voltar lá no livro de Lucas, para a gente poder estar terminando. Vamos lá, né? Livro de Lucas, capítulo 1. E aqui nós temos, nesse versículo, meus irmãos, 47, né? Lucas, capítulo 1. Está difícil aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 47, né? Versículo 46, desculpa. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Eu estava dizendo lá no nosso culto no Morumbi, que o que é engrandecer a Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Você acha que Deus vai ficar maior ou menor porque você disse que Ele é grande? Você acha mesmo que você pode engrandecer a Deus? Deixar Ele mais grande? Olha, eu engrandeci Deus, agora Ele é grande. Não. Deus, Ele sempre vai ser o que Ele é. Grande, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele já existia, a gente nem pensava em existir na mente dEle, quanto mais aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Então, a Bíblia diz que ela está engrandecendo a Deus, mas como é que é isso, engrandecer a Deus? A gente usa o exemplo da lupa, né? Lá em casa tem uma lupa. Esses tempos eu peguei um óculos, tinha tipo um binóculo no óculos assim, eu olhava assim, olhei assim, o negócio ficando na tua frente, né? Mas era uma lupa. É um negócio que aumenta muito. Mas a lupa aumenta. Eu lembro do irmão Félix, quando ele, né, ainda lia, ele colocava a lupa assim, mas uma lupa dele era forte, ficava um letrão desse tamanho assim, né? E a lupa, ela não aumenta a letra continua do mesmo tamanho. A lupa não aumenta o objeto continua do mesmo tamanho, correto? O que ela faz? A lupa apenas faz você enxergar melhor aquele objeto. Ele já é o que ele é, mas aí você vai descobrir muitas coisas. Então, quando fala engrandecer a Deus, é as descobertas que você fez em relação a Ele. O novo conhecimento que você tem sobre esse Deus. Então ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, né? Eu vejo Deus de uma forma diferente, ela está dizendo. Eu vejo coisas que eu não conseguia ver. A Maria está dizendo isso. Então, meus irmãos, reconhecendo a grandeza, a graça, o poder, o amor, é por isso que no versículo seguinte, no versículo 47, com esse novo conhecimento, o conhecimento que ela tem de quem está dentro dela, ela olha para dentro dela agora, e vê quem é que está dentro dela, e no versículo 47 diz, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, que é Cristo. O Deus Salvador se chama Jesus. Ela engrandece esse Deus. Ela engrandece o seu Cristo, o seu Salvador. Meus irmãos, esse é o exemplo mais lindo que Maria nos dá. É o exemplo mais precioso. É o exemplo que todas as pessoas deste mundo deveriam seguir. As mães, muito mais, de poder engrandecer a Deus, de conhecer a Deus dessa forma diferente. E poder dizer, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela também precisava de um Salvador, e ela engrandece esse Salvador. Portanto, a mãe bendita, ela é uma vencedora, mas ela é uma vencedora aos pés da cruz. Eu disse, ela é sofredora? Sofreu muito, chorou muito por seu filho, conversou muito com Deus sobre o seu filho, entregou o seu filho nas mãos do pai,
Ela não foi lá com o martelo e tirou aqueles pregos, não. Ela entregou o filho dela nas mãos do Senhor. Ela entregou totalmente. Ademais de tudo, seguiu até o fim. Meus irmãos, ela está sempre no meio das mulheres, seguindo Jesus. E quando muitas mulheres já desistiram de Jesus, e quando dos 12 apóstolos, somente um está lá, que é o João, os outros 10, porque o Judas já tinha se suicidado, todos eles já tinham abandonado Maria, a irmã dela, e a Maria Madalena e João. Estava lá. Ela nunca abandonou a Jesus. Então, meus irmãos, seguiu Jesus até o fim. E qual o presente que ela recebeu? É o presente que você recebe quando você segue esses conselhos de Maria. Sabe qual que é o presente que ela recebeu? O filho de volta. O filho morreu? Morreu. O que aconteceu no terceiro dia? Ressuscitou. Jesus apareceu primeiro para quem? Para as mulheres. Primeiro para as mulheres. Ela estava lá. Deus dizendo para ela, valeu a pena. Tudo isso valeu a pena. Mas ela, meus irmãos, ela nos ensina. Maria nos ensina. Maria ensina as mães. Olha, essa mensagem vai ficar na internet. Enquanto tiver Facebook, vai estar na internet. E ainda tem o privilégio de você poder pegar e ler pedaço por pedaço. E você aprender o que ela nos ensinou, o que Maria nos ensina, a respeito da maternidade. Siga o exemplo dela. Bendita és tu entre as mulheres, mas mãe bendita você também pode ser. Basta obedecer a palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Amém?